A gente está criando uma comunidade tão maravilhosa de dentistas que estão aqui se atualizando. Por quê? Eu pedi para vocês ontem 100 comentários para eu liberar a ficha de anamnese, para eu liberar o PDF da aula. E vocês me deram 300 comentários em 15 minutos. Gente, olha, eu não tenho nem como agradecer a presença de vocês. Então, muito obrigada. Hoje o conteúdo da aula vai ser exatamente aquilo que eu faço, tá? O que eu faço no consultório, que é o método DREAMS. O que é o método DREAMS? É um clareamento do zero para a gente aprender desde o diagnóstico até conseguir entregar aquele resultado que o seu paciente almeja, que você dentista, almeja, e o melhor, sem sensibilidade. Além disso, deixa eu contar, pessoal, eu falei na aula de ontem como cada aula da nossa jornada é extremamente importante para chegar na aula de quinta-feira, que é a conclusão. Cada aula vai se encaixando. É uma peça do nosso quebra-cabeça. Lembra que eu falei? Ontem a gente plantou semente. Hoje a gente vai cultivar essa semente para a gente colher resultados amanhã e quinta-feira. Amanhã, quero reforçar muito com vocês. A aula de amanhã é uma aula prática com o paciente lá na cadeira. Eu vou mostrar exatamente como eu faço lá para vocês. Então, amanhã, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, eu vou mostrar no paciente amanhã. Só que o passo a passo detalhado, eu vou contar aqui na aula de hoje. Amanhã a gente já vai chegar fazendo clareamento no paciente, tá? Mas por isso que vocês vão ter que entender o método, como que ele funciona passo a passo, para vocês entenderem a aula de amanhã. Senão, vocês não vão conseguir acompanhar, certo? Então, é muito importante que vocês fiquem comigo até o final para entender tudo sobre o método. Bora lá? Então, o método DREAMS, ele foi um método desenvolvido por mim para facilitar a vida de vocês. Por quê? A maioria dos profissionais não fazem ideia como que começa no clareamento. Eu estou falando desde o primeiro passo, que é quando o paciente, até você conseguir captar o paciente ele vir para o seu consultório, e também você executar na parte prática e entregar resultado. Porque ontem vocês viram na aula comigo que, gente, não adianta a gente ficar só seguindo bula de gel. A gente não adianta ficar, vou comprar esse, vou comprar aquele. Eu tenho que saber diagnóstico e planejamento. Se eu não souber, nenhum vai funcionar. Certo? Então, depois de fazer mais de 4.000 casos de clareamento, eu desenvolvi um método para te dar segurança e as técnicas necessárias para que você consiga executar o clareamento dos sonhos. E quando eu faço clareamento dos sonhos, gente, eu estou falando do clareamento não só para alcançar o resultado e a expectativa do paciente, mas o seu também. Porque você se sente frustrado também de não alcançar o resultado. Você se sente frustrado de causar sensibilidade. Ou aquele dente que você não sabe o que está acontecendo, que não clareia. E aí você fala, putz, não consegui entregar o meu melhor, né? Como que eu consigo entregar um resultado de alta performance para o meu paciente? Então, eu fiz um esquema com passos muito simples, tá? Para que vocês consigam ali colocar em prática, fazer um checklist. Então, gente, a gente acaba querendo que tenha um passo a passo. Primeiro, não existe receita de bolo, tá? Quando eu tô falando de técnica, mas existe um checklist que eu preciso fazer para eu me organizar, porque aí eu me organizando, eu consigo fazer na prática ali sem esquecer de nenhum item. Porque às vezes na correria, o que acontece? A gente acaba esquecendo, pulei essa etapa, me esqueci. Ou tem tanto paciente, tanto atendimento ao longo do dia no consultório, que você às vezes não vai lembrar o que você fez no primeiro, lembrar no último. Por isso, o que sempre a galera que participa da jornada faz? Anota o método DREAMS, tá? Para quem está perguntando sobre a ficha, pessoal, quem não conseguiu baixar, a gente já reenvia amanhã, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas a maioria dos dentistas copiam esse método DREAMS, esse checklist, deixa coladinho ali, deixa na gaveta do consultório para ir fazendo passo a passo quando o paciente chegar para fazer o clareamento, desde quando é a primeira consulta até o final da execução, tá bom? E vamos resumir um pouquinho o que a gente conversou na aula de hoje? Ó, eu sei que tem muita gente falando, não recebi a ficha de anamnese. Galera, tranquilos, a gente vai mandar para vocês amanhã. Vamos focar aqui na aula para vocês não perderem o fio da meada e não perderem o conteúdo,
tá? Porque senão, o que vai acontecer? Vocês vão chegar amanhã na aula prática boiando, né? Então, vamos lá. Vamos relembrar as 5 chaves do que a gente conversou ontem na nossa aula 1? Vamos recapitular juntos? Vocês ficaram sabendo a minha história, como que eu comecei a compartilhar o meu conhecimento e o porquê eu compartilhei esse conhecimento com vocês e compartilho até hoje. Vocês aprenderam o tamanho e oportunidade do mercado de clareamento, que ele é super rentável, mas é ideal para dentistas, para profissionais inovadores e que querem iniciar o clareamento do jeito certo. Vocês descobriram que dentista que vocês são. Lembra disso? Se você é um iniciante, se você é um intermediário e avançado, ontem que todo mundo participou aqui comigo do chat, aqui no chat, né, e contou se você é intermediário, avançado. E aí, qual que dentista você é? Você lembra? Vocês viram os tops erros que todo dentista iniciante e amador acaba cometendo, né? Com aquelas crenças limitantes que a gente conversou ontem, que muita gente falou, putz, eu não sabia. Teve tanta gente nos comentários lá do post ontem que falou, Isa, eu não fazia ideia disso tudo que você falou ontem, né? E também o primeiro passo para a gente agarrar a oportunidade para se tornar um expert em clareamento dental. Vocês viram que não adianta só eu ter técnica, eu tenho que ter competência, porque só técnica, sinto muito, mas se eu passar um passo a passo, qualquer um vai fazer, porém não é todo mundo que consegue alcançar o mesmo resultado que eu alcanço no consultório. E aí eu quero começar a aula de hoje com uma pergunta para vocês me responderem aqui no chat para a gente começar a aquecer. Quantos dentistas referências em clareamento dental na sua cidade você conhece? Me conta aqui no nosso chat. A Natália falou nenhum. O Wallace, nenhum. Camila, nenhum. Ah lá, galera, nenhum. Alguém falou, tem um na minha cidade. Sabe aquele dentista? Vamos pensar em outro tratamento da odontologia. Nossa, aquele dentista que é bucomaxilo. Extrai um terceiro molar maravilhoso. Ele é referência na sua cidade em extração de terceiro molar. Todo mundo conhece aquele dentista, todo mundo indica aquele dentista, fala, ó, falou de terceiro molar, é com aquele cara. Aí eu te pergunto, quantos dentistas referências em clareamento que você sabe que se tem um caso desafiador, que esse dentista vai conseguir entregar resultado na sua cidade? Olha, se a gente pudesse fazer uma estatística aqui só das respostas de vocês, a gente já ia conseguir perceber que pelo menos 99% não conhecem um dentista referência na sua cidade em clareamento. E aí eu venho com outra pergunta para vocês. Por que não pode ser você, esse dentista referência? Hein? O que te impede de se tornar essa referência em clareamento? Você acha que não dá só para a gente viver de clareamento? Só prova viva que dá. Quem entrou nos meus stories, a Canile falou, já comentei, será eu? Com certeza. Gente, porque vocês viram lá nos meus stories. Hoje, essa semana, como a gente tem curso, não só jornada, tem curso presencial, um monte de coisa. Ali na minha agenda foi um dia hoje, assim, ó, trabalhador, né? Trabalhei das 7 da manhã às 7 da noite. E vocês veem que eu compartilho a minha agenda sempre com vocês, e não é porque eu sou a doutora Isabela Bueno e tenho mais de 4.000 casos que é assim. Os meus alunos também vivem essa realidade. Os meus alunos que são expert, eles são referência. Além disso, vocês devem ter visto que a gente compartilhou também, a gente vive compartilhando, que eu tenho muitos pacientes que me seguem. E vocês sabem que paciente fala da boca para outro, vai, olha, aqui fiz clareamento, não dói, tem resultado, isso, aquilo, vai fazendo boca a boca. E daí eu recebo no meu Instagram vários pacientes, ou vários futuros pacientes do Brasil inteiro. E eles sempre me perguntam, Isa, onde tem um credenciado do método Expert? Onde eu acho um aluno seu para fazer clareamento? Por isso, a gente criou um perfil no Instagram só com os meus alunos que são expert em clareamento, mostrando os casos, a sua região, onde você mora, o seu número de CRO, qual que é o seu perfil no Instagram, seu telefone, como que os pacientes entram em contato, porque a gente forma essa rede de dentistas que são referência em clareamento. Assim, vamos fazer da odontologia muito mais unida do que na verdade é, né? Porque eu vejo muito dentista, como eu falei para vocês ontem,
Ai, não existe clareamento isso, clareamento aquilo, sabe, querendo causar polêmica. E o meu objetivo aqui não é causar polêmica, o meu objetivo é levar para vocês tudo que tem de mais moderno em clareamento, de mais atual, e criar uma rede de profissionais. Vamos se unir para a gente conseguir entregar. Olha, tem alguém que é lá do Maranhão? Tem alguém. Então, esse paciente que é lá do Maranhão, paciente de Fortaleza, paciente da Bahia, paciente de Goiânia, eles já sabem quem que eles vão procurar, que é credenciado no método. Entenderam? Então, vocês podem ser o clareamento, o dentista referência em clareamento dental na sua cidade, tá? Independente da sua cidade ser grande, ser pequena, nada disso. Não existe regra, tá? Eu falo que dá para se ganhar dinheiro com clareamento em cidade pequena, em cidade grande, e cidade pequena às vezes até é mais fácil. Em 2015, tem um artigo do Barbosa que já falava o seguinte, que o clareamento dental ele contém algumas restrições e ele pode causar alguns danos, se ele não for devidamente recomendado pelo profissional, pelo dentista, considerando as exigências necessárias da prática na técnica, seguindo um passo a passo para a gente reduzir riscos. Então, o que o Barbosa já falava para a gente em 2015? Que a gente precisa de um passo a passo para a gente diminuir os riscos no clareamento dental. E é considerável a realização de um minucioso exame clínico e radiológico para verificar se a gente está dentina exposta, retração gengival, tudo isso vai levar à sensibilidade. Lembra que eu comentei ontem com vocês? Fio desencapado, se eu encostar, vai dar choque. É exatamente quando eu tenho uma trinca, quando eu tenho um desgaste. E tudo bem se seu olhar não for treinado para você ver isso ainda. É isso que eu vou te ensinar na aula de hoje, tá? Então, gente, como vocês sabem, eu tenho um curso Expert e eu estou trazendo aqui para a jornada uma parte do que eu ensino lá no curso para vocês entenderem. Mas quando nós falamos que um dentista ele é expert no clareamento, o que isso significa? Que ele só faz um método de clareamento? Não. Dentro do expert, por exemplo, eu ensino clareamento de consultório, clareamento caseiro, eu ensino clareamento com luz violeta, tudo isso, tá? A Isa está perguntando, esse slide vai estar disponível amanhã? Para quem ficar até o final da aula, sim, tá? Então, gente, quem é expert sabe de tudo. Ah, Isa, mas eu não tenho equipamento de luz violeta. Não tem problema, o importante é você entender e saber indicar. Ah, Isa, eu só faço clareamento caseiro. Tudo bem, mas você tem que saber um clareamento de consultório e indicar, certo? Perdão, gente. E uma das coisas que a gente precisa, falar de clareamento, a gente tem que desmistificar isso. Eu dei uma introdução para vocês ontem, e é sobre isso que a gente precisa tirar essa crença tão importante. Gente, tem muita gente que fala assim, não existe clareamento a laser, não existe clareamento a laser. Realmente não existe clareamento a laser, tá? O laser, ele é utilizado para outros tratamentos. O laser de baixa potência, por exemplo, é utilizado para tratamento de hipersensibilidade, para controlar a reação inflamatória, não para clareamento, certo? Então, vamos lá para a gente ver a diferença de LED e laser. Então, vamos na primeira coluna aqui onde eu tenho LED. O LED e o laser, eles têm comprimentos de ondas diferentes. Se eles têm comprimento de ondas diferentes, eles vão ter ações diferentes dentro daquele determinado tecido, certo? O LED, quando comparado com o laser, ele não provoca aquecimento. Isso significa que se eu ligar um equipamento, ele não vai provocar aquecimento. Além disso, gente, o LED, ele não é colimado. O que isso significa? Que quando eu aplico o meu LED, essa luz ela espalha, ela não é fixa num único ponto. Além disso, o meu LED ele é uma luz policromática, ou seja, eu não tenho só LED vermelho, que nem é o caso do laser. O laser eu só tenho vermelho e infravermelho, uma única cor. O LED eu tenho LED azul, LED roxo, LED violeta, LED laranja, que é o âmbar, eu tenho várias cores, e cada cor vai interagir com um tecido, certo? Então, como vocês viram, ele é menos invasivo e muito mais seguro. Não provoca aquecimento, é muito mais tranquilo da gente conseguir usar.
Então, o laser ele é uma luz colimada, ele é uma luz pura de uma única cor, ele tem um maior tempo de aplicação e ele é mais invasivo. Quando eu falo de mais invasivo, é porque ele vai penetrar no meu tecido de uma forma muito mais intensa, chegando, por exemplo, até as inervações, né? Diferente do LED. Entenderam isso? Olhem aqui nessa imagem, a gente consegue comparar muito bem a diferença de um LED com um laser, quando a gente liga o equipamento. Estão vendo? E daí tem muitos dentistas que falam assim: ah, mas eu vejo o equipamento, eu compro um equipamento de LED violeta, que foi o que a Isa indicou para fazer clareamento. Aí eu ligo esse equipamento e a luz, vocês vão ver amanhã no paciente ao vivo, tá? E a luz é azul. Então, esse clareamento é uma enganação. Eu comprei um equipamento que ele é LED violeta e, na verdade, ele tem uma luz azul. Gente, o que que acontece? Os nossos olhos não conseguem enxergar todas as cores que nós temos dos LEDs e os lasers e seus comprimentos de onda. Então, os nossos olhos, eles têm uma limitação para enxergar a coloração mais arroxeada do LED. Se eu utilizo a câmera do celular para gravar o meu equipamento ligado, vocês vão ver que a cor é praticamente como o fundo desse slide, bem roxo, da cor da minha blusa. Agora, se eu utilizo para olhar ali só os meus olhos ao vivo, aquele equipamento ligado, o equipamento ele vai parecer que o LED é azul. Por que é LED azul? Não, não é fotopolimerizador. O equipamento eu não consigo enxergar o comprimento de onda arroxeado, certo? Então, eu preciso checar com uma câmera mais sensível, com uma lente mais sensível. E, além disso, não adianta vir falar para mim que tem artigo científico que comprova que o LED violeta causa aquecimento na estrutura, porque não tem. LED não provoca aquecimento, tá? O Marcelo fez uma pergunta muito legal que eu já vou dar um spoiler aqui dos próximos slides. O LED não é o fotopolimerizador, ele é um equipamento específico para clareamento, tá? Então, gente, muitas pessoas falam, ai, o LED ele causa aquecimento. Ele não causa aquecimento. Você pode ligar ele na tua mão que você não vai sentir ele esquentar. Diferente de um LED azul, por exemplo, que ele tem um comprimento de onda maior. Estão vendo aqui, ó? Olha que interessante. Quando eu falo de LED violeta, opa, já dei um spoiler. Quem viu, viu, hein? O meu LED violeta, ele tá aqui, ó, entre 400 a 405 nanômetros de comprimento de onda. Quando eu falo de um fotopolimerizador, ele vai estar de 450 a 500 nanômetros. Isso daqui já provoca um aquecimento da estrutura, tá? Então, é importante a gente entender essa diferença de comprimento de onda antes de sair falando que não existe. Então, o que que a gente precisa entender? Agora que vocês viram a diferença de LED, vocês sabem que LED não é laser. Então, clareamento a laser não existe. Laser, eu só tenho laser vermelho e infravermelho e eles não interagem com a estrutura. E LED é uma coisa completamente diferente. Ainda mais quando eu estou falando de LED violeta, certo? Desculpa, galera. Então, como o nosso amigo perguntou aqui no chat, quer dizer que o fotopolimerizador, então, ele clareia? Não. Fotopolimerizador é uma luz de LED azul. Então, fotopolimerizador não deve ser utilizado para acelerar gel clareador, para conseguir ativar gel clareador, para potencializar clareamento, não. Nosso fotopolimerizador, ele só vai servir para fotopolimerizar a barreira gengival, apenas isso, tá? Ou no protocolo para a gente fotopolimerizar o sistema adesivo, por exemplo, mas ele não vai ter reação nenhuma, até porque, gente, vocês vão entender como funciona a luz violeta e vão entender que a luz violeta, ela funciona sem gel clareador, com gel clareador, porque ela não interage com o gel. Isso que ela aquece o gel, que ela acelera o gel, é a maior mentira do universo. Porque a luz, ela não vai funcionar como gel clareador, ela vai interagir com a molécula dentro do dente.
E o pessoal que gosta de causar uma polêmica aí para vender curso, para ganhar curtida, para ganhar seguidor, para ganhar um monte de comentário, que fica falando que não tem comprovação científica, eu desafio vocês a entrar no Medline, no PubMed e digitar clareamento com luz violeta. Vocês vão ver que as plataformas mostram mais de 3, 4, 5 mil artigos de luz violeta no clareamento dental. Então, como que as pessoas têm coragem de falar que não existe? Na verdade, é porque muita gente não quer investir no equipamento, não quer estudar, não quer ter uma habilitação. Tem tanta gente que fala asneira que nem habilitação e muito menos especialista é, né? Teve quando eu fui convidada para palestrar no CIOSP pela grade científica no começo do ano, para levar justamente essa aula de luz violeta, uma aula bem completa, muita gente ficou extremamente mordido comigo, para não falar outra palavra, porque eu fui convidada para falar de algo que é uma inovação tecnológica, com comprovação científica, né? E muita gente, que é esses dentistas que só querem likes, que querem ganhar atenção aí, não foram chamados, porque não são pesquisadores, não têm um currículo, não têm a quantidade de casos, né? Então o pessoal ficou mordido e fizeram até patrocinado, falando que não existe clareamento com luz violeta. Eu tô aqui para mostrar para vocês o que a gente vê na realidade, né? Então, gente, a saúde, ela não é uma ciência exata. Não significa que clareamento com luz violeta, ele é o melhor clareamento do universo. O melhor clareamento do universo vai ser aquele clareamento que vai se encaixar no que seu paciente precisa. Obviamente que o clareamento com luz violeta, ele entrega um resultado mais expressivo, tá? E que dura muito mais tempo do que os outros clareamentos. E vocês vão entender por quê. Mas o que eu quero que vocês saiam da jornada entendendo é, eu consigo entregar resultado com qualquer clareamento que eu tiver, tá? E importante, resultado e sem sensibilidade, certo? Estão me entendendo? Estão acompanhando tudo? E aqui eu tirei um print para vocês de site, de dental e tudo mais, para vocês verem as diferenças dos equipamentos, tá? Tem muito, gente. Isso a gente, olha, eu fico triste porque tem muito vendedor de dental desinformado que vai vendendo equipamentos que prometem um fotopolimerizador, que promete trocar a ponteira e virar ponteira para fazer clareamento. Honestamente, não tem como. Por quê? Olhem aqui, vai aparecer uma bolinha para vocês na tela. Aqui dentro do corpo do equipamento, eu preciso ter um sistema que vá produzir o LED, tá? Na intensidade que eu preciso para ele clarear. Não tem como eu ter todo esse sistema aqui dentro por esse valor. A tecnologia não é compatível com esse valor, gente. Eu sei que vai todo mundo, é caro, mas a gente precisa entender como é que funciona. Um fotopolimerizador por R$ 699 não tem como, tecnicamente. Aí, gente, voltou. Eu vou mostrar para vocês quanto custa dois equipamentos que a gente mais conhece aí no mercado, e o terceiro é o equipamento que eu uso no consultório, que vocês vão ver na aula de amanhã, tá? Então, olhem a diferença de preço. A gente tem esse DMMO, que é um equipamento que só tem LED violeta, e olhem só, ele acompanha até óculos específicos para a gente não forçar a nossa vista olhando para a luz violeta. E a diferença de valor desse equipamento. Para ele ter uma tecnologia de LED violeta, ele precisa custar, gente, uma média de 3.500 até 5, 6 mil, quando a gente fala de um equipamento com braço só como esse. Não tem como, nem fora do Brasil, vocês acharem equipamento por valores tão baixos como esse. Estão vendo? Olha a diferença. Não é porque estão querendo lucrar em cima de vocês. Não é isso. É porque não tem como você colocar uma tecnologia por um preço menor do que esse. E aqui, ó, é o terceiro equipamento, que é o equipamento da Laser Smile, que é o que eu tenho no consultório. Eu tenho o maior, mas esse equipamento, para vocês terem uma ideia, é o único equipamento do mercado que ele tem LED violeta e luz vermelha para fazer tratamento de hipersensibilidade e tudo mais. Então, para ele entregar essa tecnologia, ele custa R$ 5.200.
Não tem como entregar uma tecnologia com equipamento de R$ 700, né? Olha a diferença, olha a largura do corpo desse equipamento quando eu comparo com isso aqui, ó. Estão vendo? Até o mecanismo que eu tenho dentro, gente. Não existe isso, ficar trocando de ponteiro e transforma o equipamento em uma coisa ou outra. Não, ó. A produção do LED está aqui, ó. Ó, tem gente me perguntando aqui qual que é a diferença da MMO para o da Laser Smile. Esse daqui só tem LED violeta, tá? E esse daqui, ele tem LED violeta e luz vermelha, tá? É o único do mercado que tem luz vermelha e luz violeta junto é esse daqui, que é o que eu tenho no consultório, que vocês vão ver amanhã, tá? Amanhã eu mostro o meu para vocês, como que ele funciona, como liga, tudo para vocês tirarem essas dúvidas, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam é, não tem como um fotopolimerizador se transformar em um equipamento para clareamento, tá? Então, relembrando aqui, a minha luz violeta, ela vai ter um comprimento de onda de 405 a 410 nanômetros, o que vai coincidir exatamente com as moléculas cromóforas dentro do meu dente. O que são essas moléculas cromóforas? São as moléculas de pigmento que o meu paciente vai ganhando ao longo da vida. Ah, porque eu vou comendo, porque eu vou bebendo, porque eu tenho erosão, porque eu tenho desgaste, eu tenho envelhecimento fisiológico. Então, essas moléculas de pigmento, elas vão se acumulando dentro dos meus túbulos dentinários, tá? E daí, a luz violeta, ela vai coincidir com o pico dessa molécula. Então, a luz violeta, gente, ela não interage com o gel clareador. Ela só vai interagir com a molécula de pigmento que está dentro do dente. É óbvio que se ela interage com moléculas de pigmento, se eu usar um gel que tenha cor, vamos pensar, eu apliquei um gel de clareamento lá na vestibular, que é o Whiteness HP da FGM, e esse gel ele tem a cor avermelhada. Se eu colocar a luz violeta, a luz vai ficar quebrando o pigmento da cor do gel e não da dentina, entenderam? Então, o gel clareador, quando eu uso com luz violeta, tem que ser transparente. Por quê? Porque daí a luz vai conseguir ultrapassar o meu gel e entrar no túbulo dentinário. E daí eu vou ter associação de dois métodos, que é o que a gente chama de técnica híbrida ou método padrão ouro, que é o método físico com o método químico. O que seria o método químico? O método do gel clareador e o método físico, que seria o método da luz violeta, certo? Então, quando eu coloco a luz violeta incidindo sobre as moléculas do meu túbulo dentinário, eu vou provocar uma instabilidade. Só mais um minutinho. Então, a luz violeta, ela vai agitar as minhas moléculas de pigmento dentro do dente e com essa agitação ela vai provocar um efeito clareador chamado fotólise, que a fotólise, ela nada mais vai ser do que romper essa molécula de pigmento. Então, a luz violeta, ela pega o pigmento que está dentro do meu túbulo dentinário e simplesmente descarta esse pigmento, joga fora esse pigmento, tá? Por isso que ela tem tanto resultado. E quando eu digo para vocês que quando a gente é luz, não é só sobre brilhar, é sobre iluminar caminhos. Quando a gente é luz, eu não estou querendo só chamar atenção para eu sou a melhor, eu entrego melhor, eu tenho os melhores casos, eu ganho muito mais dinheiro, não é nada disso. O meu objetivo, gente, com a jornada, eu deixo bem claro isso desde ontem, vocês que estão me acompanhando agora, que estão conhecendo a minha história, como que funciona o clareamento comigo, os meus casos, os meus pacientes, entendem e vão entender que é sobre iluminar caminhos. É para estar exatamente fazendo o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Eu estou aqui com uma senhora de uma faringite, né? Uma rinite, com todas as ites que a gente comentou aqui no início da aula. Tô tossindo pra caramba, tô com chá, com água, com um monte de medicamento que vocês não fazem ideia, ó. Inalador aqui, ó, inalador portátil para me ajudar, porque a gente tem a semana toda de conteúdo aqui. E o que que eu quero? Eu quero ensinar vocês. Isso aqui não é para engrandecer meu ego nem nada, eu quero ensinar vocês. Porque vocês viram quando eu perguntei quem é o dentista referência na sua cidade? Não tem.
Não tem dentista referência em clareamento na sua cidade. Então, você precisa entender que o clareamento ele se encaixa em todas as especialidades da odontologia. Então, nós precisamos levar essas informações para as pessoas, esclarecer essas dúvidas. Sempre que alguém falar, não existe clareamento com luz violeta, não existe, a gente, é nossa obrigação como profissional da área da saúde, informar colegas e pacientes, tá? E aqui eu vou entrar num ponto-chave para qualquer clareamento que a gente for fazer. Independente se ele é luz violeta, clareamento de consultório, clareamento caseiro. Presta atenção nisso. Essa daqui é uma das chaves do método Dreams para dar certo, tá? A questão da dose alta versus dose baixa. Gente, o que mais tem hoje, o que mais tem atualmente são dentistas que utilizam concentrações altas no consultório nas primeiras sessões. Ou seja, tem muita gente que faz, por exemplo, clareamento de consultório e começa com concentração de 35% de hidrogênio. Ou vai fazer um clareamento caseiro e começa com 22% de carbamida. Isso é concentração alta. A gente não deve começar com a concentração alta. Por quê? Os nossos dentes têm um tecido que responde a todo tipo de trauma. Que tecido é esse? A dentina terciária ou reacional. A dentina terciária, o que ela vai fazer? Toda vez que o meu dente é submetido a um trauma, seja um trauma oclusal, uma cárie, como vocês estão vendo ali na imagem, ou por um gel de alta concentração que está oxidando rápido e de maneira desorganizada dentro dos túbulos, eu vou ativar a proteção do meu dente. Para proteger o quê? A minha polpa, certo? Então, ele vai produzir um tecido que chama dentina reacional. Qual é o grande problema da dentina reacional quando a gente fala de clareamento? Ela é extremamente desorganizada e amarelada. Estão vendo aqui, ó? Ó, olhem a diferença. Ela é muito amarelada e muito densa. Então, isso acontece quando a gente faz clareamento de alta concentração. Sabe aqueles clareamentos que você faz no consultório e aí você libera o paciente, na hora ficou claro? E depois de 1 mês, 2 meses, o paciente manda mensagem ou vai no consultório e fala, doutor, doutora, sabe aquele clareamento que a gente fez? Então, eu não vejo mais o resultado. Eu perdi o resultado do clareamento. Aí você faz a foto de novo, vê tudo, e aí você fala, putz, realmente, o que aconteceu? Perdeu o resultado. Por que perdeu o resultado? Ah, porque o dente do paciente é assim. Ah, porque o que acontece? Quando você usa gel de alta concentração, essa oxidação desorganizada que acontece dentro do túbulo dentinário vai gerar dentina reacional. Gerou dentina reacional, o meu dente leva até 90 dias para produzir essa dentina e eu observar uma alteração cromática no meu dente. Então, você fez a estimulação direta dessa dentina usando alta concentração. Quanto maior a concentração, muito mais dentina reacional você vai conseguir provocar no seu paciente. E aqui vocês têm um artigo que a gente traz falando exatamente sobre a utilização da luz violeta com um clareador, um gel clareador de carbamida a 10%, isso não caseiro, aplicado no consultório, e como a gente consegue ter resultado. Então, isso que eu preciso de altas concentrações para ter resultado é o maior mito do universo. E amanhã vocês vão ver comigo ao vivo no paciente, a hora que eu tirar o clareamento do sorriso do paciente, vocês vão conseguir ver na hora que clareia. E que não existe isso que eu preciso dar tiro de canhão para matar formiga, vocês estão entendendo? Quando eu começo com concentrações mais baixas, o que vai acontecer? Eu vou conseguir clarear o meu dente, aumentando essas concentrações gradativamente, tá? E não vou estimular a dentina reacional, porque eu estou dando pequenas doses, tá bom? De gel clareador. E daí, vamos falar do método Dreams, tá? Tem uma galera que tá falando que tá sem som. Gente, eu tô falando mais baixo porque vocês viram que eu estou com faringite, né? Então, eu quero terminar aqui a jornada para vocês essa semana entregando tudo, tá bom? Então, para quem é o método Dreams? Para 3 tipos de dentistas.
O método DREAMS é o meu método que eu ensino vocês a diagnóstico no clareamento, a colocar em prática tudo isso para ter resultado. Então, o método DREAMS, ele é para dentistas que entendem o benefício de fazer parte de uma comunidade de profissionais unidas, ou seja, a união faz a força, entendeu? Por que a união faz a força? Porque quando a gente entende sobre a concentração, a gente consegue unir a odontologia, que é algo tão desunido. E vocês fizeram até uma pergunta aqui no chat, eu vou reforçar. A questão da dose, da concentração, é independente da técnica, tá? Mesmo sem LED violeta, o método DREAMS funciona para clareamento de consultório, clareamento caseiro, clareamento interno, tudo isso. Entenderam? Mas vocês precisam entender passo a passo desse método. O método é para quem quer ter uma sequência para não errar na hora de fazer o clareamento, tá? E para você conseguir aumentar o faturamento livre do seu consultório e conquistar muito mais coisas, que é o que a gente falou na aula de ontem. E aí, existe dois perfis de dentistas, né? O perfil do dentista que é acomodado e o perfil do dentista que é inovador. O dentista acomodado é aquele que acha melhor, que fala que não existe luz violeta, que esse negócio de baixa concentração é balela, que quanto maior a concentração eu vou conseguir clarear mais rápido, porque aí eu vou levar mais resultado. E se meu paciente sentir sensibilidade, ele toma um nimesulida, um analgésico, até um tramal, porque, né, tem profissionais que eu já vi receitarem tramal, e para mim isso é um dos maiores absurdos da odontologia, receitar tramal pós-clareamento. Na verdade, até uma dipirona pós-clareamento é um absurdo, né? Esse dentista é o dentista acomodado. Quem que é o dentista acomodado? É aquele que tem um clareamento ultrapassado, né? O que é um clareamento ultrapassado? Um clareamento que você faz a mesma técnica que você aprendeu há 5, 6, 7, 8, 10 anos, né? Aí, técnicas e protocolos que agridem a saúde do paciente. Quando a gente está falando de formação de dentina reacional, é exatamente isso, agredir a saúde do nosso paciente, né? Dentistas acomodados são aqueles que não querem evoluir, então tudo que eu estou falando aqui entra por um ouvido e sai para o outro, você está aqui mais para curiosidade do que para aprender mesmo, né? Não usam da tecnologia para criar uma experiência melhor e levar mais conforto para o paciente. Ah, então eu não preciso entender sobre como eu evito a sensibilidade, né? É melhor se eu causar tudo bem, eu passo tramal, e aí? Já vou te falar, se você é um dentista acomodado e se identificou com isso, pode ir embora, pode sair dessa jornada, porque minha jornada não é para você. A minha jornada é para essa galera aqui de baixo, que são os dentistas inovadores. Quem são os dentistas inovadores? São a minoria dos dentistas. Somos nós que estamos aqui. São os dentistas que têm um protocolo alternativo de clareamento com menores concentrações, alguns até sem peróxido, que é um método revolucionário na área da odontologia, mesmo que ele exista há mais de 10 anos, né? E que a gente consegue reduzir o efeito colateral do clareamento e produzir um resultado muito mais expressivo e duradouro. Então, quem é dentista inovador aqui? Vocês são dentistas inovadores que estão aqui comigo? Vamos participar para ninguém dormir. Eu já estou falando calminha, aqui com a voz tranquila para a gente chegar até o final. Quero que ninguém esteja dormindo aqui. Aí, todo mundo é dentista inovador. Pessoal, hoje eu quero que quando vocês forem compartilhar nos stories o print da aula de hoje, que uma galera compartilhou e os pacientes ficam doidos, né? Eles amam verem que você está estudando aqui quase 10 horas da noite, que você fica comigo todos os dias, estudando, aprendendo na jornada. Os pacientes amam, né? Quando vocês tirarem print, postarem lá e me marcarem, coloquem que vocês são dentistas inovadores. Com certeza vocês vão gerar curiosidade dos pacientes para eles saberem. O que é um dentista inovador? O que o dentista está falando? Aqui, esse dentista inovador é só tecnologia? Ou ele já sabe, né? O que ele sabe que o outro dentista não sabe? Por que o clareamento dele não dói? Por que o clareamento dele dura mais? Então, bora todo mundo compartilhar que é dentista inovador. Eu quero conhecer todo mundo que vocês coloquem lá, certo? E agora eu trouxe um caso bem recente para vocês. Inclusive, lembra que eu falei ontem que nessa jornada eu entrego praticamente muita coisa que tem lá dentro do meu curso online, Expert em Clareamento Dental? Pois é, esse caso foi o caso que foi para o curso Expert em Clareamento Dental da última turma, da turma 11.
Então, olha só, fresquinho para compartilhar com vocês aqui. Vocês conseguem observar algumas características no dente, no sorriso dessa paciente? É uma paciente jovem, mulher, que sofreu um trauma no incisivo central, no dente 21, tá? Gente, tem muita gente perguntando sobre a luz violeta. Olha, é a última vez que eu vou repetir, galera. A jornada, o curso, tudo isso é todos os métodos de clareamento, mas está tudo envolvido. O diagnóstico é o mesmo para todas as técnicas, tá? Então, a gente tem que entender isso, independente se você vai fazer de consultório, caseiro, com luz, entendam o diagnóstico. Então, vamos lá. Presta atenção. No dente 21, eu tenho trinca. Essa paciente, ela sofreu um trauma, tá? Ela monta a cavalo, ela caiu, bateu o dente, sofreu um trauma. Ela perdeu uma parte, né, do dente, a gente consegue observar aqui, ó, vou colocar a seta para vocês. Essa primeira linha é uma linha de restauração, então foi feita uma resina composta, bem translúcida aqui. E a segunda linha, que eu espero que vocês tenham observado, é a segunda linha do trauma, tá? Então, aqui foi onde quebrou e foi restaurado, e aqui ficou uma linha como se fosse uma cicatriz do trauma. O dente é um dente vital, a gente fez teste, fez tomografia para ver se não tem nenhuma trinca, nada. E aí eu pergunto para vocês, posso clarear com alta concentração o dente dessa paciente? Posso clarear? Posso colocar um gel de peróxido de hidrogênio de 35%, um Artins HP aqui logo de primeira? Não posso. Quem colocou tá certíssimo. Por quê? Esse dente aqui, ele sofreu um trauma. Se ele sofreu um trauma, vocês conseguem perceber que ele tem um corpo aqui mais intenso, mais amarelado. Vocês estão conseguindo ver? E esse corpo mais intenso é justamente o que começou a formar de dentina reacional. Aí eu pergunto para vocês, se eu colocar um gel de alta concentração, o que eu vou provocar? Sensibilidade. Mesmo que eu proteja essas regiões de trinca, certo? Eu vou provocar sensibilidade e vou provocar mais dentina reacional. Pode acontecer, ó, que esse dente dê diferença na cor, ou que o sorriso não clareie todos os dentes da mesma forma, tá? Além disso, eu consigo observar que eu tenho mais microtrincas aqui, ó. Mais microtrincas, mais regiões de desgastes. Essa paciente, quando ela abriu a boca para a gente começar o clareamento, o que aconteceu? A mandíbula dela deu um estralo e, através de exame clínico, nós detectamos que ela sofre de apertamento dentário. Ou seja, se ela sofre de apertamento dentário, deixa eu mudar um pouquinho a câmera aqui para vocês me verem melhor. Deixa eu arrumar meu tripé, peraí. A Liliane falou, hoje em dia é difícil o paciente não ter trinca. Exatamente, Liz, você falou num ponto muito importante. Antigamente, os pacientes perdiam dente por falta de tratamento ou porque não tinham dinheiro para pagar e tudo mais. Hoje, os pacientes eles perdem dente por bruxismo e apertamento. E é exatamente o que aconteceu também com essa paciente. Ela tem apertamento dentário. Se ela tem apertamento dentário, ela tem um trauma excessivo na mordida, certo? Ela tem um contato excessivo. E esse contato excessivo gera o quê? Trauma. O trauma gera o quê? Dentina reacional. Então, se eu colocar um gel de alta concentração aqui no sorriso da minha paciente, como primeira sessão, eu vou provocar muito mais dentina reacional, correndo o risco de ocasionar mancha e de não conseguir clarear, tá? E esse daqui é o resultado final do clareamento dela. Vocês podem observar que os dentes estão uniformes, que a gente conseguiu um resultado iluminado natural, que é o que a paciente desejava. A restauração foi mantida porque é uma restauração translúcida, não foi eu que fiz essa restauração, ela fez logo quando ela quebrou. E para a gente não ter que fazer desgaste, ela não estava incomodada com isso, a gente preferiu não mexer na restauração porque os limites estavam perfeitos. Mas olhem como a gente conseguiu uma uniformização, um brilho desse esmalte. O esmalte ele não está opaco quando a gente tira o gel clareador, que está aquele esmalte sofrido, que está aquele esmalte opaco, né? Que a gente agrediu. Olha o tecido gengival bem preservado, né?
Então, isso é um clareamento dental bem feito e bem planejado, começando com baixas concentrações. E aí a gente entra na primeira letra do método Dreams, que é a letra D, que é o diagnóstico. O que significa a letra D do diagnóstico? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, a importância do diagnóstico bem feito, como identificar e como executar corretamente, é o primeiro passo. O diagnóstico é o primeiro passo de tudo. Então, eu parei, observei todas as características do dente, e aí vai outra dica de ouro: faça um protocolo fotográfico padronizado. Hoje, todas as câmeras dos celulares que a gente tem muita qualidade, então faça um protocolo fotográfico. Não comecem o clareamento dental na primeira consulta do paciente sua lá no consultório. Faça as fotos, estuda dente por dente, aumenta, aproveitem as telas, tela do celular, tablet, computador, TV, o que vocês quiserem. Vocês, quando fazem planejamento de reabilitação, muita gente mostra, acha lindo, vai mostrando o paciente, mas estudar o caso e aproveitar aquela imagem para trazer muito conteúdo para o seu planejamento, a maioria não faz. Então, aproveita, olha todas as características, porque, gente, eu falo para vocês como radiologista, nós precisamos esquematizar o nosso olhar, para a gente conseguir entender, diagnosticar e não errar. Se você passar batido por essas informações, você vai falar, putz, não deu certo, deu sensibilidade, deu problema, você poderia levar até uma pulpite nesse dente 21, se você não souber o que fazer, se você não identificar todas essas questões, tá? Então, peguem, tirem foto, cheguem em casa, anota dente por dente, repassa isso quando o paciente estiver na cadeira, tá? Para que você relembre. Então, a primeira letra é o D do diagnóstico. Olhem esse outro caso que eu separei aqui para vocês. Olha que caso desafiador de clareamento. Paciente com bruxismo, restauração em dentes anteriores, desgastes na incisal gigantescos. Vocês estão vendo isso? Desafiador? Quem acha que é desafiador? Comenta aqui no chat para mim. A Lorena falou sim. Gente, esse é o perfil de paciente que aparece para a gente no consultório, né? Todo mundo falou sim, bastante desafiador. E daí? Olha só, paciente com bruxismo faz uso de placa, mas usa só placa noturna, tá? E a gente identificou que tem apertamento durante o dia também, apertamento em vigília. Tem restaurações que não estão legais, que os limites não estão legais, que a gente tem restauração infiltrada, que a gente tem restauração fraturada, a gente tem desgaste, tem um esmalte regular. Olha aqui, vê se todo mundo observou. Aqui no dente 31, estão vendo esse defeito? Aqui, ó. Olhem esse defeito no esmalte. Olha a quantidade de defeito de trinca. E outra coisa, olhem a variação de cor. O dente 12 é um dente rígido da paciente. Olha terço médio para a região cervical, uma cor, e terço médio para a região incisal, outra cor. Olhem a diferença. Olhem a diferença. Caninos, estão vendo? Cadê ponta desses caninos? Olha aqui. Se eu colocar gel de alta concentração, mas eu vou proteger com barreira. Tá, você está protegendo o contato direto, agora não a oxidação interna. E daí a oxidação interna vai gerar o quê? Uma bagunça de cor, porque eu vou formar dentina reacional. Vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio? Então, eu preciso começar com baixas concentrações. Então, por exemplo, se eu vou fazer um clareamento de consultório, esse clareamento ele tem uma média de 3 sessões, a primeira sessão eu vou precisar fazer uma concentração baixa, para não dar um susto no meu tecido, para não dar um susto na minha dentina, para eu conseguir corrigir cor e clarear. Até porque eu tenho resinas nos incisivos centrais. Então, se eu quero estabilidade da cor para entrar com resina, depois para ela ficar o mais natural possível, eu preciso ter um clareamento que dure bastante tempo, vocês não concordam? Se eu fizer um clareamento que em 3 meses sumiu, vocês não concordam que a resina vai dar diferença e o paciente vai querer te matar? Vocês concordam, né? Então, por isso que a gente tem que começar, pensa tudo que vocês aprenderam de clareamento antes, deleta clareamento em alta concentração e agora é um novo passo. Por isso que eu falei, a jornada Viver de Clareamento é uma transformação profissional, para vocês abrirem a mente de vocês. E quando vocês começarem a colocar em prática e ver na aula de amanhã, que inclusive a aula de amanhã vai entrar direto com o paciente na cadeira, vocês vão conseguir ver ao vivo ali
uma técnica tanto de clareamento de consultório convencional, tá? Vão conseguir ver também o que eu uso quando eu não uso hidrogênio, quando eu uso carbamida, eu vou contar para vocês o que eu uso no dente do paciente. E também a gente vai ter o clareamento para eu demonstrar como funciona o equipamento de luz violeta. Mas vai ser praticamente 3 clareamentos, 3 técnicas diferentes em uma paciente, para não ter aquele choro, ai, mas a Isa vai trazer só luz violeta, não vai ter clareamento consultório, eu quero clareamento de consultório. Vai ter para todo mundo, fiquem tranquilos. Mas a aula de amanhã, tá? Não vai ter replay, eu não vou ficar reprisando tudo isso. Por isso que é importante vocês ficarem atentos, ficarem aqui comigo, para conseguir entender o que eu vou fazer amanhã no paciente, tá? E o nosso R, né? Então, a gente teve o D do diagnóstico, agora a gente tem o R, que são as respostas. Por que respostas? Quem vê cara, não vê coração. Então, ouvir o seu paciente é fundamental. Fazer uma anamnese adequada, equilibrar e alinhar seus traumas, as expectativas do paciente, as experiências anteriores que ele teve com clareamento, e compor, assim, a melhor e mais humanizada consulta de avaliação, consulta inicial, planejamento que vocês desejarem chamar, tá? Quem conseguiu baixar a ficha de anamnese que a gente enviou ontem, se você não conseguiu, fica tranquilo, amanhã a gente vai mandar de novo para você não perder. E você checou as perguntas lá da ficha de anamnese, vocês vão ver que tem perguntas sobre qual creme dental que você usa, qual a escova, já fez clareamento antes, tem alimentação ácida, tem bruxismo, tem isso, tem aquilo. Por quê? Porque o R, que é das respostas, faz parte do nosso diagnóstico, tá? Então, ele tem que fazer parte do método DREAMS. Sem ele, sem essa ficha de anamnese, a gente não consegue. Tem várias pessoas falando que não receberam. Fiquem tranquilos, não precisa avisar aqui no chat. A gente vai mandar para vocês no grupo de novo, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, com a ficha de anamnese, a gente consegue ter essas respostas, investigar, conversar, humanizar o atendimento. Para de colocar, você quer fazer clareamento, você quer dente branco? Ah, beleza, vamos lá. Coloca o paciente na cadeira, coloca gel. Não é isso, gente. Não é isso. Vamos humanizar, vamos trazer um tratamento diferenciado. É assim que a gente consegue fidelizar o paciente, demonstrando todo o nosso conhecimento, não é mesmo? E o nosso terceiro passo do método DREAMS é a letra E, que são o quê? Escolhas. Você faz as suas escolhas e as escolhas fazem você. Então, agora que você já fez o diagnóstico correto, que você alinhou as expectativas e as possibilidades, está alinhado com o que o seu paciente deseja, com aquilo que você vai entregar, você vai observar todo esse quadro, considerando as variações de saúde, o estilo de vida do paciente, o que ele espera do resultado. Isso é um divisor de águas, para você conseguir escolher qual é o método e qual é o produto que você vai utilizar. Por quê, gente? Olhem esse paciente aqui. Vou dar 2 opções para vocês, tá? E 30 segundinhos para vocês olharem aqui. Qual método, falando do que vocês fazem no consultório, tá? Sem certo e errado. Que método de clareamento vocês fariam nesse paciente? Olhem aí o sorriso dele. Me conta. A Cíntia falou caseiro. Thalita, caseiro. Misto de consultório. Caseiro. Luz violeta. Conjugado, que é o misto de consultório, carbamida. Baixas concentrações. Caseiro. A escadinha não consegue. Supervisionado de consultório. Tem algumas pessoas falando da higienização. Caseiro, 16%. Ah lá. Vou contar para vocês o meu parecer técnico como expert em clareamento, com toda a minha experiência. Eu jamais faria clareamento de consultório, clareamento caseiro neste paciente. Primeiro, independente se é técnica mista, tá? Eu não faria clareamento caseiro nesse paciente, ele não tem controle de higienização. Então, as 2 meninas que mandaram aqui no chat estão de parabéns pelo raciocínio. Por quê? Paciente que não tem controle de higienização, como que eu vou fazer um clareamento caseiro, galera?
que acontece se eu tiver a presença de placa bacteriana na superfície vestibular dos dentes dos meus pacientes? O meu gel vai interagir com a placa bacteriana, vai espumar, vai fazer bolha de oxigênio, vai ser uma doideira. Eu vou ter mais oxidação fora do dente do que dentro do dente. Além disso, eu vou estar alterando um pH que já está ácido por conta da placa bacteriana, né? Então, o meu gel ele vai se perder e não vai conseguir entregar resultado. Eu preciso condicionar esse paciente, falar para ele da importância dele manter uma boa higienização, né? Mas o único clareamento que ele tem indicação é clareamento de consultório. Pode ser com a técnica de luz violeta ou clareamento de consultório convencional, mas tem que ser o clareamento na cadeira do dentista. Eu olhando, monitorando, controlando a higienização dele, tudo isso. Porque, gente, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, um pouquinho mais para cima da bolinha, tem até um sanguinho aqui, ó. Me diz vocês como é que eu vou fazer clareamento caseiro num paciente que não consegue nem passar uma escova. Isso aqui é placa mole, tá? Isso aqui é placa mole. Placa mole se tira na escovação. E aí? Então, gente, eu preciso condicionar e fazer um clareamento que eu esteja controlando 100%. Então, a indicação desse paciente é um clareamento de consultório. E daí, por isso que eu preciso voltar aqui na minha letra E de escolha e entender as variáveis de saúde, tá? E o estilo de vida do meu paciente. Esse paciente é um paciente jovem, é um paciente que se eu falar para ele que ele tem que usar o gel clareador na moldeira por 1 hora, ele vai querer usar por 4 horas. Se eu falar para ele que ele não pode colocar uma quantidade de gel maior do que a que eu vou mostrar para ele, ele vai colocar, ele vai acabar com uma seringa em 5 dias. Por quê? Porque é um paciente que quer resultado. Ele quer resultado, é adolescente, é emocionado, quer resultado mais rápido, não quer controlar a higienização, vai virar um caos. E eu corro risco até de ser processada. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque se eu tenho inflamação, eu vou gerar essa oxidação externa, o gel clareador tem fator cocarcinogênico. E eu estou dando ali a oportunidade dele interagir de forma errada com as minhas células. Então, vocês estão entendendo quando a gente fala de diagnóstico? O que eu preciso ficar olhando? Entenderam? É o básico do básico que passa batido. Passa batido. É por isso que você ainda não se tornou referência. Tá vendo? Eu sei que dói eu cutucar a ferida de vocês. Eu sei que não é fácil, mas toda mudança exige esse cutucão. Toda mudança é desconfortável. Mas pensa, eu tô aqui com você e agora você já não é mais o mesmo, já não é mais a mesma depois que a gente conversou sobre isso. Eu cutuquei, eu apertei vocês, mas a gente vai agora para ação e, né? A Pri falou, precisamos ter conhecimento, a gente precisa colocar conhecimento em prática, gente. Eu sei que ninguém na faculdade ensinou isso aqui para vocês em relação ao clareamento. Eu sei disso, eu também já passei por isso, é por isso que eu tô aqui. É por isso que eu tô pedindo para vocês estarem comigo amanhã, estarem comigo quinta-feira. É para isso. É para a gente pegar e desmistificar tudo que você aprendeu na faculdade que não faz sentido e ver o que acontece na cadeira do teu consultório, tá? E vamos lá, então, para a ação. A gente já viu o que a gente precisa fazer, eu já descobri qual é a técnica que eu vou fazer, então eu preciso agir. A ação é a hora de agir, né? E é na hora da capela que a gente conhece o cantor, se ele é bom ou não. É no gogó, é ao vivo ali. Então, a escolha da técnica foi feita, certo? Foi uma técnica correta, mas eu preciso colocar em prática, executar de forma minuciosa e perfeita todos os detalhes para alcançar o objetivo principal. Qual que é o objetivo principal? É o resultado. Além do resultado, a ausência de sensibilidade, tá? Então, é muito importante. Para vocês terem uma ideia, a ação é tão importante, envolve até a barreira gengival, que dentro do curso Expert, que é o meu curso online, a gente tem um módulo só de barreira gengival, para te mostrar no paciente manequim tudo, como que você deve aprender, com várias marcas de barreira, textura e tudo diferente, para você conseguir entender como é que faz uma boa barreira. Se você não fizer uma boa barreira, tem extravasamento aí, vira um caos, né? Vocês não concordam? E bora lá, então, para saber os produtos, tá? Quais são os produtos aí que eu indico para vocês de clareamento.
tanto de alta concentração como baixa concentração, e se preparem que o cupom vai estar próximo, tá? De alta concentração, o que que eu uso no consultório? Esses são os que eu mais gosto, quando a gente fala de clareamento de consultório, tá, pessoal? Gosto muito do Whiteness HP Max da FGM. E por que o Whiteness HP Max e não o Whiteness HP normal? Porque o Whiteness HP Max, ele contém cálcio, bloqueador de calor. O calor é gerado pela oxidação desorganizada, então ele tem cálcio, bloqueador de calor e neutralizador de pH. Por isso ele é um pouquinho mais caro, cerca de 20 até 30 reais, 35 reais mais caro do que o Whiteness HP normal, né? Mas ele é um excelente produto, ele tem um pH muito estável, e a maioria vai no HP, no vermelho, porque é mais barato, não faz ideia, porque está escolhendo um e não o outro. Então, eu estou aqui para te falar. O Potenza, da Potência Bianco, da DH Pro, de 35%, também é um gel muito bom, ele acompanha um kit muito bom, fácil manipulação, fácil aplicação, é muito semelhante ao Whiteness HP Max, né, que vem o ativador e o ativador que, na verdade, é o peróxido e o espessante, tá? Então, os dois, tanto o Whiteness HP Max quanto o Pro, então, ó, tanto esse aqui quanto esse, são muito parecidos, tá? Os dois são excelentes em relação à composição e estabilidade. É maravilhoso. Por que que eu indico os dois? Porque a gente vai ter variação de valor, às vezes um vai estar mais caro, outro mais barato, mas enfim, esses são ótimos. Agora, quando a gente fala de clareamento com concentração mais alta de consultório, o meu queridinho, o meu favorito é esse daqui, ó. Alguém conhece? Espera aí, deixa eu colocar o mouse. Alguém conhece esse produto? Alguém conhece? É o Mix One da marca Vilevi. Ele é um gel de peróxido de hidrogênio a 35%, em forma de uma caneta que tem um pincel que é automistura e que tem uma consistência perfeita, um gel que tem uma oxidação que não é acelerada, ele é mais lento, ele não exige troca, tá, gente? A aplicação única, ele é fenomenal. Fenomenal. E sabe o que é melhor? O custo-benefício dele. Quando eu trago ele no curso Expert, porque no curso Expert a gente tem a demonstração prática de tudo isso, de todos esses géis de alta, de baixa, de consultório, de tudo. Quando eu trago eles, os alunos vêm e ficam doidos. Todo mundo quer comprar, todo mundo quer testar, porque vê a alta performance desse produto, que tem um excelente custo-benefício, ele é super em conta, rende pra caramba, tem uma tecnologia muito boa. Eu falo, meu, a marca precisava desenvolver mais o marketing deles para levar esse produto, porque é um produto que eles têm pesquisa, esse produto está há mais de 10 anos no mercado, entendeu? A Vilevi tem ele, ó, há muito tempo. E por que que a galera não... Porque é marketing, né, gente? Porque é marketing. Então, ó, esse produto, chuchu, maravilhoso. Testem aí, aproveitem o cupom da Dental Cremer e testem esse produto, tá? E agora, Isa, de baixa concentração. Ó, de baixa concentração, eu trouxe 3 produtos para vocês. O primeiro, que é um peróxido de hidrogênio a 15% incolor, só a Quick Smile que fabrica, tá? Que é a Laser Smile, que amanhã a gente passa o contato para quem quiser saber, porque não vende na Dental Cremer esse primeiro. Mas a gente tem esse produto mega inovador, que é o Whiteness HP Alto Mix, de 6% de peróxido de hidrogênio, que é muito indicado para clareamento em pacientes adolescentes, para sessões de baixa concentração, tá? Então, paciente adolescente, paciente que está com um aparelho ortodôntico, porque lá no Expert a gente mostra como clarear paciente com aparelho ortodôntico. Tudo isso, esse gel é maravilhoso. Ele é 6% de peróxido de hidrogênio da FGM, um mega lançamento que saiu, se não me engano, em abril. Eu tive a oportunidade de conhecer esse produto, testar antes dele ser divulgado. Então, eu conheci, testei na prática ele por 6 meses, porque, como eu falei, se você não sabe, você está perdendo. Eu sou consultora da Dental Cremer, escrevo para Dental Cremer conteúdos de clareamento, de dentística, harmonização. Então, sempre que lança algum produto, as marcas mandam para a gente testar, ver consistência, ver tudo. E eu estive em São Paulo recentemente, no espaço da Dental Cremer, para testar na prática esses produtos. Então, gente, eu coloquei no curso
no curso Expert quando ainda nem estava sendo vendido ainda. Para você já aprender e já sair usando, já tá acelerado lá para estar na frente de todo mundo. Então, estão vendo a questão do privilégio? Então, esse produto é fenomenal. Aquele paciente adolescente, paciente difícil, maravilhoso, gente. E o outro que também é uma alternativa, tá? Para clareamento de consultório em baixa concentração, é 35% de carbamida, tá? Esse aqui da Opalescence. Só que ele é indicado para clareamento de consultório em baixa concentração, não de clareamento caseiro. Para clareamento caseiro, ele é extremamente alto, tá? Não é para ser utilizado para caseiro, é para ser utilizado no de consultório, que o tempo de aplicação é menor. E na conversão da carbamida, que vai virar hidrogênio durante o período químico ali que está na superfície do dente, ele vai ser equivalente a uma média de 10% de hidrogênio, tá? Então, eu tenho essas opções aqui de gel clareador para trabalhar com baixa concentração, tá? E aí, preparem o print de vocês, que nós temos um cupom de desconto de 10% em todo o site da Dental Cremer. E esse cupom ele é válido durante até o dia 30 de setembro, tanto pelo site quanto aplicativo da Cremer, para vocês conseguirem comprar os produtos, testarem e tudo mais. Então, aproveitem aí, o cupom é ISABUENO10, tudo junto, tá? Para vocês conseguirem comprar e aproveitarem. Pode comprar tudo, não precisa comprar só gel clareador, ele funciona para tudo. Agora, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu só consegui 50 cupons. Então, a gente está aqui com 401 pessoas ao vivo agora. Só tem 50 cupons. E a gente terminou a aula de hoje, eles já vão liberar, eles vão liberar o cupom a partir das 9h30 da noite, tá? Para vocês não precisarem sair da aula para ir lá comprar, nada disso. É a partir das 9h30 da noite que eles vão liberar esse cupom para vocês. E são só 50. Então, quem aproveitou, aproveitou, tá? É só válido para quem é dentista já formado. Meus queridos que estão terminando a faculdade, ainda não temos cupom para os estudantes, mas fiquem tranquilos que eu já pedi para eles providenciarem, tá? Então, ó, cupom para quem já é formado, mas fiquem tranquilos, eu não esqueci de vocês, hein? Então, a partir das 9h30 da noite, eles já vão liberar o cupom de 10%, certo? Tiraram print, aproveitaram para já sair na frente, porque eu falei que são só 50 a partir das 9h30 da noite. E aí a gente vai para a letra M do método Dreams, que são melhores práticas, ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta. Aqui, gente, esquece dos 999 palpites alheios inconsistentes que você já teve antes sobre clareamento. Isso é primordial. Apaga da cabeça tudo que te falaram que não tem nada a ver com o que vocês aprenderam aqui. Esquece essas coisas. Não adianta eu estar mostrando para vocês como ter uma prática de excelência, alcançar mais resultado, e amanhã vocês começarem um clareamento com 35%. Quem vai fazer a diferença é vocês. Não adianta eu estar aqui comentando com vocês, trazendo tudo com evidência científica e tudo mais, e daí vocês deixarem isso passar. Gente, como eu disse na aula de ontem, eu tenho mais de 4.000 casos de pacientes de clareamento. Então, eu sou uma dentista teórica, prática e muito científica. Eu estou mostrando para vocês o que funciona, tá? Então, o que funciona é isso, a gente tem que colocar em prática, não adianta não saber, certo? E o S do nosso método Dreams é da satisfação do nosso paciente. Então, faça do limão uma limonada. Essa letra do nosso método, essa fase, ela é só alegria. Por que ela é só alegria? Porque você vai conseguir promover resultado, você vai conseguir ter a satisfação do seu paciente, porque você teve um resultado maravilhoso, sem dor, sem sensibilidade, você fidelizou, você multiplicou e aumentou o seu faturamento. Isa, mas eu vou fazer um clareamento no meu paciente que vai durar 2 anos? Sim, mas a partir de 1 ano ele pode fazer manutenção. E, gente, se tem 2 coisas que geram mais receita no meu consultório, a primeira, paciente de clareamento novo e paciente de manutenção de clareamento. Os dois, gente, tem paciente meu que eu falo, ó, manutenção do clareamento só depois de 1 ano. Tem paciente que fica riscando no calendário
e espera dar 1 ano, a secretária nem ligou para ele ainda, ele já está marcando. Isso é um paciente fidelizado, que ele vai entender que eu sei o que eu estou entregando para ele. Eu tenho resultado, eu tenho ausência de dor, ele sentiu isso na prática, ainda mais aqueles que já fizeram clareamento antes e tiveram experiências negativas. E é assim que a gente consegue se tornar referência. Então, vamos lá no diagnóstico ali, no resumão do nosso método DREAMS. Então, a letra D, diagnóstico, tá? A letra R, respostas. A letra E, as escolhas, né? Do que a gente vai escolher do método. Lembrem da foto do paciente com placa. E a galera que tá saindo aí vai perder o que eu vou falar da aula de amanhã, hein? Espera lá que vocês querem o PDF da aula. Eu vi que tem uns 10 aí que saiu, uma meia dúzia que saiu, já vão perder o que eu vou falar de amanhã. Então, a gente tem a letra A, que é a ação, é colocar o método em prática, então colocar as baixas concentrações em práticas. O letra M, que é as melhores práticas, é colocar ali no ato aquilo que você aprendeu na jornada. Então, se você aprendeu que esse gel é de baixa concentração é para ser realizado primeiro, então eu vou realizar primeiro. E a letra S é aquilo que todo mundo quer, que é a satisfação do nosso paciente, certo? Então, agora que vocês entenderam como que é a linha de raciocínio do clareamento, a gente está conectado, certo? Nós estamos conectados. É para fixar na cabeça de vocês. O que acontece? Demanda alta com pouco profissional capacitado para atender. Lembra da pergunta? Quantos dentistas referências de clareamento que vocês conhecem? Quando mostrei aquele caso para vocês, tanto da trinca do incisivo central, quanto daquelas resinas irregulares nos centrais também, isso daí é demanda alta, mas tem pouco dentista que consegue resolver. Poucos dentistas conseguem resolver. E essa galera tá deixando dinheiro na mesa. Lembra que eu falei na aula de ontem? A gente tá deixando dinheiro na mesa, porque não tá sabendo resolver casos como esse, gente. E é uma oportunidade gigantesca para quem sai na frente, imagina. Se o seu concorrente, presta atenção, se o seu concorrente estivesse nessa live em vez de você, e tivesse acesso a todos esses protocolos antes de você. E se ele tivesse acesso a essa virada de chave do clareamento e já colocasse em prática antes de você, o que acontece? Quem chega primeiro bebe água limpa. É simples. Então, nessa corrida, nessa caminhada, você está onde? Você está começando a fazer a diferença e já colocar em prática e está comigo amanhã? Ou você ainda vai ficar preocupado se eu vou entregar um passo a passo para você? Fiquem tranquilos que amanhã tem passo a passo para printar, tem um monte de coisa. E eu estou aqui para falar para vocês que se é possível a gente sonhar em ser referência, imaginar, é possível a gente realizar. O seu sonho ele pode estar muito mais próximo do que você imagina, só que você tem que dar um passo e ir adiante dele. Não adianta você assistir tudo e não colocar em prática. Eu vou bater nessa tecla, eu vou cutucar a ferida de vocês, não adianta, tá? A mudança dói, crescer dói e dá trabalho, certo? Crescer não é fácil, mas vocês estão aqui para isso, tá? Então, tecnologia, ausência de dor é uma odontologia moderna e é método DREAMS. É isso que eu quero ensinar para vocês, o sonho, tá? E quem sabe faz ao vivo. Por que faz ao vivo? Porque amanhã eu vou mostrar para vocês exatamente tudo isso que eu estou falando. Se você ainda ficou com uma pulga atrás da orelha, se abaixa a concentração, traz algum tipo de resultado, se eu vou ver resultado na hora, se o paciente vai ter dor, como é que eu faço clareamento no paciente de bruxismo? Amanhã a gente vai ter uma paciente na cadeira que é paciente com desgaste, que é paciente com trinca, que é paciente com bruxismo, e a gente vai fazer clareamento nela amanhã na cadeira, ao vivo, para vocês comprovarem tudo isso que eu estou falando, mesmo que eu tenha mostrado 1 milhão de comprovações para vocês. E amanhã não vai ter replay dessa aula, a aula não vai ficar gravada. Entrou, Isa, a aula começa 8 horas, começa 8 horas, tá? 8 horas em ponto, certo? E não adianta vocês não entrarem, entrei 8h30, entrei 9h30, já acabou o protocolo. Isa, volta, perdi o protocolo. Gente, sem choro nem vela, não vai dar. Às 8 horas da noite, a gente vai começar em ponto com a paciente lá na cadeira. Tá bom? E a gente vai colocar tudo isso em prática, que eu vou mostrar para vocês como eu faço. Gente, só no curso Expert, no meu curso, eu mostro como eu faço. Os dentistas têm que comprar o curso para conseguir ter acesso. E amanhã eu vou mostrar para vocês e vou contar um pouquinho para vocês, para quem está perguntando aí como é que é o curso, eu vou mostrar. Mas amanhã o foco é a gente te ensinar na prática como é que faz clareamento, porque eu não tenho medo nenhum de mostrar para vocês o protocolo que eu faço,
como que eu aplico, nada disso, tá? Então, amanhã vai rolar um mão na massa, que vai ser um clareamento de baixa concentração, vai ser protocolo de clareamento de consultório, protocolo de clareamento com LED violeta, com o paciente ao vivo na cadeira, tá? E hoje, lembrando, tá? A gente vai liberar o PDF da aula, mantendo os 100 comentários. Eu vou continuar com o desafio, não saiam. Ó, já tem uma galera que saiu que vai perder o PDF da aula, hein? Você precisa comentar, a gente vai tirar uma foto da nossa aula de hoje, e se você quer o passo a passo do método Dreams em PDF, essa aula, eu vou colocar um post lá, vocês vão comentar, de novo o desafio dos 100 comentários, 100 comentários vocês bateram em menos de 5 minutos ontem, vocês não vão me decepcionar hoje, né? Então aí a gente vai mandar para vocês, fiquem tranquilos, bateu 100 comentários, o PDF é de vocês, e amanhã estudem o PDF, relembrem o PDF, porque amanhã a gente tem aula prática, certo? Vamos tirar nossa foto para